Nós estamos entrando na segunda fase desse estudo, do esboço desse estudo sobre tentação. Esse é o tema que a gente vem abordando, e hoje vamos estar fechando este tema para uma outra nova direção que o Senhor já tem nos dado. Glória a Deus. Pastor Marcos, por que tratar sobre este tema? Qual é o intuito de fazer essa abordagem? Porque nós não somos diferentes da pessoa de Jesus, que foi tentado. Nós não somos diferentes da pessoa do apóstolo Pedro, que na condição de discípulo de Jesus, também foi tentado. E nós não somos diferentes de nenhum dos servos de Deus, que por Deus foram levantados dentro da história bíblica, quer seja Antigo quanto Novo Testamento, que passaram por situações de uma forma direta ou indireta, de tentações. E essa tentação, dentro de uma visão bíblica, ela pode ser um ato direto do próprio espírito maligno, ou pode ser também uma ação indireta. O adversário, ele pode, de uma forma direta, atacar uma pessoa, ou ele pode usar situações para, por intermédio dessas situações, a pessoa ser vítima, ou ser vitimizada, através de uma investida. E nós precisamos ter uma postura quanto a essas investidas de Satanás. E a Bíblia é a nossa ferramenta de instrução, para nós sermos munidos de instrução a saber como lidar com essas investidas. E uma vez instruído, cabe-nos então lançarmos mão dessas ferramentas, ok? É bem verdade que o reino espiritual do mal é uma realidade, irmãos. Nós precisamos considerar isso, tá? O reino do mal é uma realidade. E Satanás, que é aí o elemento chave, que norteia a malignidade, ele é o autor do mal, ele fica fazendo leitura de situações. E quando ele faz uma leitura de um cidadão, e vê que esse cidadão é uma pessoa desprovido de informação, ele investe. E a pessoa, por não ter informação, não sabe como guerrear, não sabe como bloquear essa ação do adversário. Outro fator que colabora também é o nosso descuido pessoal, no que diz respeito à legalidade. Às vezes abrir uma boca para falar o que não deve, e isso abre uma legalidade. E essa legalidade o adversário entra. Às vezes nós permitimos situações onde já é para liberar uma palavra e repreender, a gente fica ali, protelando, em vez de tomar alguma postura, e aquilo fica aberto, e essa abertura abre precedentes para uma ação direta ou indireta do adversário. Então o tema de hoje, ele é muito oportuno para nós estarmos precavidos. Vale uma ressalva logo de introdução. Desde quando o mundo é mundo, que por Deus foi criado, o adversário está inserido nele. Tá, irmãos? Antes mesmo de nós, seres humanos, criaturas por Deus criados, fazemos parte desse contexto, criação, o adversário já existia. Não na figura adversário, não na figura de Satanás ou diabo, quer que seja, mas na figura ou forma de ser assim apresentado na condição de anjo. Então ele já era um ser angelical, que por uma questão de rebelião, de rebeldia, ele foi expulso da presença de Deus, e aí se tornou um arco inimigo direto de Deus, e de tudo quanto a Deus está ligado, e isso nos inclui, ok? Então o ser humano, ele nasce nesse contexto, de uma rivalidade, de uma guerra entre Deus, não porque Deus quer ter essa guerra, mas o adversário, ele cria situações de conflito para com Deus, o Criador, e nós estamos aí. Vez outra, um ser humano em algum lugar está caindo. Vez outra, um projeto tremendo, que nasceu ali no coração de Deus, está caindo. Não porque essa é a vontade de Deus, é porque isso tem a ver com o ser humano. E o ser humano em si, abro e fecho parênteses, é vaidade. E na nossa vaidade, nós abrimos, por descuido, caminhos para o adversário. E aí começa uma série de problemas, ok? Irmãos, vez outra eu vou estar fazendo uso de água aqui, que eu estou no processo de cura ainda. Então vamos começar observando para aquilo que às vezes passa desapercebido, quando lemos a palavra de Deus, algumas coisas escritas que estão ali, diante dos nossos olhos, e a gente acaba não se atentando, mas está escrito. Então vamos ler
e indagar o texto bíblico para nós começarmos então a desenvolver o tema central, tentação. Você, eu, nós temos que lidar com esse problema, tá? E você precisa estar atento por uma questão de conservação de vida com Deus, sua vida com Deus, de busca de santidade, de sensibilidade, de comunhão. Se você não está bem, nada depois de você está bem. Família, trabalho, vida religiosa, nada está bem. Você precisa estar bem. Então você é o primeiro responsável de você mesmo. Você tem que ter cuidado com você mesmo, ok? Mesmo que alguém em algum lugar, em algum momento esteja orando por você, você precisa orar por você. Mesmo que alguém em algum lugar esteja jejuando por você, você precisa jejuar por você. Mesmo que em algum lugar alguém esteja a buscar por você, você precisa buscar por você. Então essa manutenção pessoal, ela é diária e constante. Guarda essa palavra constante. Deixa eu dar um gancho aqui. Existe o ser intensivo e o ser constante. O que é uma coisa intensa? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático do dia a dia. Você vai lá e escova os dentes. E você precisa fazer isso diariamente, escovar os dentes. O escovar os dentes diariamente é a constância. Imagina que você viesse hoje lá no banheiro e desse a escovada, gastasse ali 1 hora escovando os dentes. E saísse com essa mentalidade: agora eu só volto a escovar os dentes daqui 1 mês. Mas você gastou 1 hora escovando os dentes, passou fio dental e tal, deu aquela geral. Olhou assim, aquele ar de satisfeito. Ficou top, beleza. E daqui 1 mês você volta para escovar os dentes. Vai funcionar? Não vai. Então você foi intenso naquela limpeza para aquele momento. Mas porque não foi constante, você não teve a constância da limpeza, você, mesmo que no primeiro momento foi intenso, mas você acabou em que, por não ter sido constante, invalidando todo aquele tempo que você dedicou-se para o momento. Então vale muito mais você ser constante no que você faz, do que muitas vezes ser intenso. Seja constante. Você não consegue, e eu vou aqui conjecturar, orar 2 horas, separa aí, meia hora. Vai aí, meia hora. Na soma do dia, você orou mais do que 2 horas. Entende a diferença? É aquela pessoa que vai lá para a academia e passa lá o dia todo, na academia e tal, e vai. Aí só volta na academia 2, 3 meses depois. Vai resultar? Não vai. Mas a pessoa que todos os dias faz exercício, ela vai ter o resultado esperado, porque todos os dias ela faz exercício. Ela tem essa disciplina. Então essa é a diferença do ser intenso e o ser constante. Ser constante é melhor do que ser intenso, ok? Então vida espiritual é essa. Não adianta chegar chegando barulho e tal, e que agora vai. Não vai. Seja constante, ok? Vamos lá, mesmo que devagar, mas constante. Olha o que diz a Bíblia, e essa vai ser a nossa primeira citação de referência bíblica, dentre outras. E essa referência é o pontapé inicial para nós termos uma visão, no que diz respeito à nossa responsabilidade pessoal. E aqui, sem barganhar com Deus, irmãos, é jogar na íntegra. Não adianta querer transferir responsabilidade para Deus. Deus, não tem isso não, irmãos. Nós temos que, como crentes maduros, assumir as nossas responsabilidades. Aonde eu errei, aonde eu vacilei, aonde eu descuidei. Vamos assumir nossa responsabilidade, porque nos cabe fechar as brechas que estão abertas. E essa é a verdade. Então, vamos, assumir as nossas responsabilidades. Capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, segunda ordem cronológica. Abre a sua Bíblia no Gênesis capítulo 2. Se você tiver com lápis, caneta, marcador de texto, quiser ir marcar, anotar nos seus bolsos aí, você vai anotando. E nós vamos fazer algumas considerações introdutórias aqui. E a primeira é essa, Gênesis capítulo 2. Quem pode ler o verso 15? Primeira coisa que vão observar, irmãos, isso aqui é um estudo, você tem liberdade de levantar a mão, perguntar, interagir, acrescentar também, tá?
Deus pega o homem e coloca no jardim. E dá a ele duas missões: lavrar o jardim. Lavrar o jardim. Então, a manutenção desse jardim dependia do homem. Deus não deu isso a anjos. Deus pega o homem e coloca no jardim. Você vai lavrar o jardim. Não vai ter anjo aqui em escala da manhã, escala da tarde, vindo aqui para fazer isso não. Está com você, Adão. Você vai cuidar aqui desse jardim. Você vai lavrar esse jardim. Então, o cuidado do jardim dependia de Adão. Mas não só isso. Olha o próximo verbo. Você vai lavrar, mas você também vai guardar. Irmãos, olha para a colocação desta palavra, que foi verbalizada pelo próprio Deus. Deus mandou Adão guardar o jardim. Guardar de quem? Guardar do quê? A palavra guardar aqui, no original, não é pegar, como eu pego esse celular, e guardo aqui em cima do púlpito. Guardo dentro do armário na sala. Não é esse guardar, pegando de um lugar e colocando em outro. A palavra guardar aqui é o mesmo guardar que o segurança faz, o segurança patrimonial. É o guardar de proteger. É o guardar que tem a ver com vigilância. É o guardar vigiando, guardar protegendo. É guardar colocando os olhos sobre aquilo. Então você vai lavrar e você vai guardar, você vai proteger, você vai vigiar. De quem? Do quê? Então Deus sinaliza para Adão um perigo. Deus está sinalizando para esse homem que existe alguma coisa possível de gerar algum tipo de dano ao jardim, em que a ele, Adão, foi confiado lavrar e guardar. Então, peraí, eu tenho que proteger de alguma coisa? Existe alguma coisa capaz de trazer dano a esse jardim? Deus está sinalizando isso. Deus já está abrindo para o homem, tem alguma coisa, existe alguma coisa. Agora isso não é visível para Adão. Não foi mostrado para Adão isso. Adão não está vendo esse perigo, evangelista. Não está visível aos olhos dele. Esse mal, esse problema, esse ser, esse maligno, não é visível. Não está aos olhos. Essa é a primeira observação que eu quero considerar aqui para os irmãos. A necessidade que Adão tinha de vigiar, de guardar, de proteger, de colocar os olhos sobre. Ele tinha essa obrigação. Mesmo não vendo o seu arco inimigo, o problema número 1, o causador do dano a qualquer momento, mas ele tinha que guardar. É interessante o que Deus está falando aqui para Adão, porque há uma coerência com o que você vai abrir agora. 1 Pedro, você vai sair quase, vai sair do início da Bíblia, quase lá no final dela agora, 1 Pedro, capítulo 5, vamos comparar isso, 1 Pedro, capítulo de número 5, olha a coerência, do que Deus está recomendando a Adão, para agora o que Pedro vai falar. Irmãos, e Pedro aqui, enquanto você desfolha, é o camarada que pode falar com propriedade, tá? O que ele vai falar. Por 2 motivos, numa ordem inversa proposital. Segundo, porque era um pregador, foi um discípulo de Jesus, foi um pregador. E segundo, na verdade seria o meu primeiro, o próprio foi tentado. Um homem que viveu a experiência da tentação. Um homem que viveu essa experiência dele, pessoal. E por último, o próprio Jesus disse para ele, olha, Satanás quis ir andar contigo, tá? O homem foi advertido quanto ser ele uma possível vítima de Satanás. Ele quis ir andar com você, eu não deixei. Então o homem tem propriedade para falar o que falou no verso de número 8. Quem achou pode ler? 1 Pedro 5, verso 8. Para Adão, guarda, protege, vigia, coloca os olhos sobre isso, seja sentinela nesse jardim, seja o vigia aqui, o guarda protetor, para Adão. Aí Pedro fala para a igreja, sede sóbrios, sede vigilantes. Igreja, sóbrios, sejam atentos, sóbrios, atentos, apercebidos, sóbrios, olhos abertos, olhando para todos os lados, sóbrios. Sóbrios é não estar cochilando, não estar dormindo, é estar acordado, sóbrio, vigilante. Por quê? Aí o texto fala,
vosso adversário. Vosso adversário anda em derredor, como leão, buscando a quem possa tragar. Como leão buscando quem possa tragar. E aqui, como leão, dando uma conotação de ação estratégica. O que o leão faz vindo em derredor da sua presa? Ele vai cercando, vai procurando o momento certo de dar o bote. O leão vai atacar na hora em que a presa não percebe a presença dele. Porque a ideia é essa. Então ele vem fazendo o quê? Ele vem rodeando. Ele vem cercando a presa, no maior sutileza, para dar o bote certo. Pedro fala, Satanás, o diabo, o adversário, ele está como leão, rosnando, ele está vindo ao vosso derredor como leão, ou seja, ele está vindo de sorrateiro, ele está vindo devagarzinho, ele está vindo com a intenção de dar o bote na hora em que você, presa, não percebe. É isso que Pedro está falando, 1 Pedro 5,8. O leão não quer dar o golpe dele, o bote dele, mortal, na hora em que você está vigilante. E na hora que você está vendo. Não, é na hora que você não está vigiando. Então, o que Pedro fala? Olha o texto, irmãos. Olha a ordem cronológica do texto. Pedro não só me chama como igreja para vigiar. Ele me chama para vigiar de forma sóbria. Sejam sóbrios, vírgula, vigiai. Então, olha o peso da advertência. Porque Pedro, ele sabe dessa possibilidade, irmãos, quando o leão poderia ser qualquer outro animal, tipificando. Só para a gente fechar aqui o pensamento, Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12. 12 fala da mulher, né? Mulher para o deserto, 12, eu acho que é 12:9. Acho que é 12:9, só confere aí. Apocalipse 12:9, para nós fecharmos aí sobre serpente e leão, olha só. O que está escrito aí? Vê se é isso mesmo, 12:9. Está vendo aí? Segura aí. Então nós temos, olha o que João está escrevendo em Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, e tal, foi precipitado com os anjos, etc e tal. E fala aí já da punição, né? Então, olha só, nós poderíamos ter outras referências bíblicas, mas a conotação para ele, o tentador, né? Aquele que tenta, não é isso? É aquele que tenta, está escrito aí? Aquele que tenta, ou atentava, alguma coisa assim, dentro do verso, da estrutura de 9. Sobre referência sobre ele. O sedutor do mundo, sedutor de todo mundo, aquele que engana todo mundo, sedutor, que engana, enfim. Então assim, olha as características dele. É importante, irmãos, que a gente trate desse assunto no intuito, né, de edificar a igreja com conhecimento bíblico, porque muitas vezes, muitas pessoas fazem propósitos sérios com Deus, isso me inclui, propósitos sérios com Deus, temos convicções de chamadas, de propósitos, temos convicções daquilo que Deus quer para as nossas vidas, que diz respeito à família, obra de Deus, propósitos pessoais, e às vezes um descuido, uma falta de vigilância, põe a perder todo um projeto, irmãos, não precisou de muito, para que Dalila arrebentasse com Sansão, irmãos, uns cafuné na cabeça dele, o homem caiu no laço do engano. Então assim, a gente precisa estar muito atento às artimanhas de Satanás. Ao próprio Jesus, foi tentar com comida, começou com comida, tem pedra aí, transforma em pão, veja bem, irmãos. Então, ele chega trabalhando com aquilo que você precisa, aquilo que realmente você almeja receber. Bom, Paulo escreve a Timóteo dizendo que alguns caem no problema da cobiça por conta do querer enriquecer de uma forma ilícita. Aí Paulo orienta a ter cuidado com essas questões da riqueza. Não tinha feito a coisa errada, né? Aí a vergonha, medo, né? Efésios capítulo 4, verso 27. Quem pode ler aí? Bom, então Deus lá em Gênesis 2,15 manda Adão guarda.
protege e vigia. Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos orienta também ser sóbrio, ser vigilante. Adversário anda ao vosso derredor, como leão, buscando quem possa tragar. Aí eu tenho o adversário serpente, eu tenho o adversário leão, eu tenho o adversário dragão, né? Dragão, o tentador, o enganador do mundo, né? O sedutor do mundo, enfim. Aí, o que Paulo nos orienta através de Efésios, capítulo 4, verso 27? Qual é, irmã? Não deis lugar ao diabo. Irmãos, a palavra lugar aí, no grego, é espaço. Não dê. Irmãos, olha essas cadeiras aqui. Eu vou fazer aqui propositalmente, mas para fins mesmo de ilustração. Está aqui, irmãos. Ó, as cadeiras, tudo na sequência, certinho aqui, ó. Na ordem, né? Bonitinho. Então, se eu vim aqui, ó, forçar isso aqui, não dá. Por quê? Porque está tudo organizadinho, ó, uma do lado da outra. Digamos que alguém faz isso aqui, ó. Tirou essa cadeira. A ausência dessa cadeira gera um espaço, um lugar. A ausência dessa cadeira gera outro lugar ou outro espaço. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Não deis lugar, espaço ao diabo. Não dê lugar para ele. Se ele ocupa esse lugar, ele não vem sozinho. Ele traz doença, ele traz problemas, ele leva a pessoa a questões de ordem psicológicas, a ter sérios problemas, as questões da vaidade. Ele traz uma série de mazelas para aquele espaço que ele está ocupando. Então, não dê lugar para ele. Isso aqui é uma orientação para uma igreja, mas não tem a ver com esse coletivo dentro de um espaço físico, ausência cadeira. Tem a ver com a nossa vida. Eu não devo dar lugar para o diabo. Quando Deus disse para Adão, Adão, guarda, Gênesis 2,15, você vai lavrar o jardim, você vai guardar. Era isso aqui, ó. Não deixa ninguém. E aí nós temos algumas questões que aí eu preciso entrar dentro dessas considerações para nós, a fim de entendermos. Eu sei que estudar certas questões bíblicas dá um certo nó na nossa cabeça pela complexidade. Muitas pessoas ainda não passaram por um curso de teologia, então não tem algumas informações, é fato, mas nós vamos tentar usar a linguagem mais acessível possível. Os 5 primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco, 5 primeiros livros escritos por Moisés. Parte do que Moisés escreveu, inclusive o Gênesis, ele é revelação. Então, eu tenho 2 livros da Bíblia que são revelação dentro de uma visão bíblica. Gênesis, Deus revelou para Moisés, tão como Apocalipse, Deus revelou para João. Gênesis, literalmente, Moisés não viveu o Gênesis. Foi revelado para ele. Ele não viveu isso. Ele não faz parte dessa história. Moisés surge no cenário bíblico em Êxodo capítulo 2. Ele nasce ali, ele aparece ali, bebezinho, vai começar toda uma jornada com ele, ou sobre ele. Então, Gênesis, ele não faz parte, é revelado para ele. Apocalipse, João, ele vive parte do Apocalipse, porque ele está em prisões na ilha de Patmos, e ali é dada uma revelação para ele, aí a teologia divide-se, né? Uns dizem que ele lá mesmo escreveu o Apocalipse, outros dizem que depois de uma mudança de um governo do Império Romano, Domiciano, ele recebeu essa libertação, voltou para Éfeso, voltou a ser pastor em Éfeso, e aí sim, em Éfeso ele foi escrever a revelação do Apocalipse, ficou top. E aí, ou seja, existe essas interpretações, mas nós não vamos nos apegar a isso, vamos nos deter a esta questão que diz respeito à revelação. No Apocalipse, João vivenciou parte do Apocalipse. Quando ele fala, recebe a revelação das igrejas da Ásia, esse é o tempo de João. Ele sabe sobre a igreja de Esminas, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso e assim por diante. Inclusive, Éfeso é a igreja que ele era o pastor da tal igreja. Beleza. Mas no Gênesis, Moisés, ele não vivenciou. Ele recebeu essa revelação. Bom, por que precisamos dar essa explicação? Porque quando Moisés está escrevendo esses livros, ele já está inserido em uma cultura. Ele já faz parte de uma cultura.
Ele faz parte do berço de cultura. Ele foi criado dentro de uma cultura egípcia. O cara tem uma mentalidade super mega evoluída para a sua época, porque estudou, teve o melhor entendimento e cultura da época, avançada. Vamos dizer, comparado, né, na linguagem de hoje, era o mundo evoluído da época, era o Egito. Então Moisés tem essa mente, tem essa cultura. Quando ele está escrevendo o que está escrevendo, a mente dele está dentro desse conhecimento. As coisas não são para Moisés como era para Adão, desconhecida. Moisés não, ele tem conhecimento das questões. Quando ele fala dessa serpente, ele já vai falar de algo dentro de uma realidade cultural da época. Inclusive, na época que Moisés está escrevendo o que está escrevendo, o povo de Israel já está marchando no deserto. Já está vivendo o deserto na íntegra, já está lidando com alguns problemas, dentre elas, a serpente já é elemento de culto do deserto, não por conta de Israel, mas os cananeus já adoravam a serpente, dentre outros animais também. Então, já tinha os problemas de idolatria nessas questões, o homem buscando uma referência de divindade e criando deuses segundo os seus gostos. Então, Moisés está dentro dessa questão. Quando ele trata a serpente, nós, é claro que precisaríamos entrar mais a fundo a estudar sobre ela. Observa que a serpente, Deus a criou. Mas só que Deus não a criou para ser o que ela tornou-se, um instrumento ou um veículo do mal. Não foi isso. Mas quando você abre o livro do Gênesis, e logo na introdução do capítulo 2, eu acho que é 2, você vai ver que Deus a criou, mas Satanás tomou posse dessa serpente. Só que há algo nela, animal, serpente, algo dela, da natureza dela, em que colaborou para a manifestação de algumas questões interessantes. Então, a serpente já existia, Deus não a criou para ela ser veículo do mal, e nem a criou para ser essa referência de coisa maligna. Não foi esse intuito. Mas Satanás usou a serpente mal, o diabo, poderia. Como na Bíblia nós vamos ver, eu fiz questão de ler, e esse foi o propósito, Pedro vai falar do leão. O adversário anda em vosso derredor como o leão. O presbítero William falou de Apocalipse 12, verso 9, sobre dragão. O dragão, a antiga serpente. Então, ou seja, nós vamos ver ele aparecer de algumas outras formas. Paulo vai dizer que até em forma de anjo de luz ele aparece também. Enfim, mas a serpente em si, a própria natureza dela colaborou, e a partir daqui eu quero trazer um estudo sério para a igreja Adeniver da Glória. Sério, preciso que você esteja atento com o que eu vou falar, porque isso aqui determina a nossa vida espiritual em Deus. Pastor Marcos, isso tem a ver comigo? Talvez não necessariamente. E quem sou eu para julgar alguém? E se for para fazer um parâmetro, eu quero usar a minha vida, ok? Então, a partir daqui, desse ponto, se atenta. Vou repetir, Deus criou a serpente como criou qualquer outro animal, mas havia algo na sua própria natureza, em que a Bíblia faz menção, que colaborou para uma manifestação. Vamos lá então, observar? Volta lá no livro do Gênesis. Capítulo de número 3. Enquanto você desfolha, vamos recapitular. Deus coloca o homem no jardim, manda ele lavrar e manda ele guardar. Na minha fala introdutória eu disse que é responsabilidade nossa individual. Não atribui isso a ninguém. Ah, o pastor não orou por mim, é o presbítero, o irmão, a irmã fulano de tal. Não. Nós precisamos buscar por nós, consagrar por nossas vidas, clamar por nossas vidas, fazer propósito por nossas vidas. Por que eu estou indo para a igreja? Porque de pastor? Não, porque da minha salvação. Irmão, o pastor Eduardo está lá na sede, eu acho. Nem sei se ele está hoje na sede. Pastor, nem sabe que eu estou aqui, pastor Eduardo. Nem sabe. Eu passei uma semana, eu acho, enfermo. Ele nem sabe que eu passei enfermo. Fui na sede hoje, me deu um abraço lá, e pastorzão, tudo bem? E, tal, e a glória, paz, estou feliz, a glória lá, e tal, não sei o quê. E nem tinha um. Entende? Porque eu tenho que ter cuidado comigo, com a minha vida espiritual. Não estou culpando ele não, tá, irmãos? Estou falando de responsabilidades. Às vezes as pessoas ficam, né, A, B, C, não, eu tenho que ter essa manutenção diária com a minha vida, com Deus. Olha só, Gênesis capítulo 3.
Nós estamos falando sobre tentação. Verso de número 1, ora, olha a gramática do texto, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Haviam outros animais, só que a serpente era mais astuto, mais sagaz do que os outros animais, era mais. Os outros também, por uma questão de sobrevivência, né, de sair, a cadeia alimentar, né, e foge, corre, que vou ser presa, vão me comer, mas em termos de ser astuto, ser sagaz, a serpente sobressaiu. Eu disse para vocês que a serpente, por conta da sua própria natureza, existem fatores que colaboraram para ela ser vitimizada como instrumento para o mal. Eu vou fazer uma pergunta botânica aqui agora, tá? A cobra sente cheiro, irmãos? Segunda pergunta. A cobra escuta? Você está vindo aqui, ó, na selva, andando, a cobra, opa, escuta a cobra? Alguém? Movimento, vulto. O quê? Sentido. A língua da cobra é o seu instrumento, guia. Quando ela coloca a língua para fora, ela faz uma leitura de calor. E essa leitura de calor, ela detecta a presença de um outro calor. Quando ela coloca a presença de alguma coisa, tão como o cheiro daquilo que está em torno dela, só através da língua dela. Então, a língua dela é o guia. Ela enxerga, dependendo da cobra, a visão é curta. Depende muito de que cobra nós estamos falando. Tem cobra de visão curta, como também cobra de visão mais longa, ok? Aí depende da espécie, tá joia? Mas a cobra não escuta. Ela não escuta. Ela se guia por essa questão da língua dela. Está colocando a língua para fora, ela está lendo todo o ambiente. O mesmo acontece com a barata. Aquelas anteninhas da barata. Aquilo ali, ela vai batendo ali e tendo uma referência do ambiente que ela está. A mosca, tão como o mosquito, a patinha no chão, ela tem as patinhas específicas para ela colocar a patinha no chão, sobre um alimento, qualquer superfície, mosca ou mosquito. E aí faz assim, com a patinha, e ela tem a ideia da intensidade do ácido do alimento, de onde ela está. Por isso que ela faz assim, ó, limpando, tanto os insetos em si, né, a barata, o mosquito, a mosca, sempre está limpando a patinha, porque está tirando ali toda a impureza, para que ela tenha ali uma percepção fiel do ambiente onde ela está colocando. Ela não come com aquela patinha é só para ela sentir o ambiente que ela está. A cobra, mesma coisa, ela coloca a língua para fora para fazer a leitura do ambiente que ela está. Se ela fez uma leitura de um calor, ela logo para. Outro fator, nenhuma cobra dorme de qualquer jeito. Ela sempre dorme ou descansa de forma enrolada. Enrolada. É uma forma de se proteger. Ela se protege, se autoprotege. Esse animal é o mais astuto de qualquer outro criado por Deus. O mais astuto. O mais astuto. E foi esse que o adversário usou. E aqui eu preciso trazer uma lição preciosa. A própria natureza da serpente atraiu sobre ela uma investida para que ela pudesse ser um veículo, um instrumento do mal. Exatamente. Irmãos, eu preciso falar isso aqui. Eu sei que é duro eu ter que falar, mas eu tenho que falar, eu sou pastor, eu tenho que orientar a igreja. Nós estamos falando sobre tentação, certo, irmãos? Estamos falando sobre vigilância, sobre vigiar, certo? Satanás, ele sabe aonde ele investe.
nós devemos ter cuidado com os seus dardos inflamáveis. Pequenas setas com veneno na ponta. Dardo inflamado. Pode ser lançado com a mão, ou pode ser colocado dentro de um canudo, instrumento usado pelos índios, as tribos, né, os tribais. Pega essa seta com veneno na ponta, coloca dentro do tubo de cano e sopra sobre a vítima. Dardo, seta pequena. Dardo inflamável é quando o adversário quer alcançar a presa, o intuito é venenar para que imobiliza e ele então alcance a sua presa. Então, Paulo, em Efésios capítulo 6, diz que devemos estar atentos com os dardos inflamáveis do adversário. Ele primeiro me infecta, me imobiliza, para depois me alcançar. Ó, me atingiu, me imobilizou, e aí ele me alcança. Dardo inflamável. O intuito não é matar a presa, o intuito é mobilizar ela, imobilizar ela. Dardo inflamável. Efésios capítulo 6. E aí, precisamos estar atentos, porque em Efésios capítulo de número 4, alguém leu aqui hoje, que eu não posso dar, eu, Marcos, não posso dar espaço, lugar, não deis lugar, não é isso, irmã Rose? A irmã que leu, né? Não deis lugar ao diabo, não dá lugar para ele, não dá espaço para ele. Por que disso? Quando nós damos espaço para ele, o que ele faz? Ele faz o que ele fez no Éden. O que Eva fez? Deu espaço para ele. O que Adão fez? Deu espaço para ele. E porque deu espaço, ele passou a ocupar um lugar que ele não deveria. E a partir daí, uma série de problemas. Agora, o espaço que eu quero aplicar não é o espaço geográfico físico, que foi o caso lá. O espaço que Paulo está tratando em Efésios capítulo 4 é esse espaço aqui. Eu não posso dar espaço para o adversário aqui. Eu não posso dar espaço para o adversário aqui. Eu tenho que neutralizar as possibilidades de ação dele, quer seja aqui, quer seja aqui. Neutralizar. E isso em nome de Jesus. Aí nós temos dois sérios problemas. Abre sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Eu falei que Satanás, ele usou da serpente, dado ao fato de ser más, essa expressão a ela, ser a mais astuta dos seres criados por Deus, dos animais que era más. Então, esse mas aí a evidenciou, e isso colaborou. E aí, segura o que eu vou falar, antes de você ler 1 Timóteo capítulo 6. Vamos falar de igreja, irmãos. Eu dei uma volta para preparar vocês, tá, irmãos? Porque é duro ter que falar isso, né? Mas há pessoas que precisam fazer um autoexame. Há pessoas que precisam fazer um autoexame e identificar na vida delas qual área da minha vida eu estou propenso, ou eu sou propenso a dar espaço, lugar para o adversário. E isso não tem a ver com possessão, com ficar endemoniado, não é isso. É dar um lugar de forma que o diabo use a vida da pessoa num conselho, numa palavra verbalizada, numa ação, numa atitude. É assim, ó, no relance, foi ligeiro, só passou, mas fez um estrago. Então, como seres humanos, como pessoas, eu, Marcos, preciso fazer qual área da minha vida eu tenho, ou eu preciso ter esse cuidado que Deus diz para Adão, guarda aí. Guarda aí. Protege esse negócio aí, vigia, coloca olho sobre essa área da sua vida aí. Coloca vigilância sobre essa área. Qual área da minha vida? Irmãos, como crentes, tá, irmãos? Nós, crentes em Jesus. Aqui a gente tem que lavar a roupa, tá, irmãos? É lavar mesmo aqui. Como crentes, nós precisamos fazer, aonde na minha vida eu corro o risco de ter o descuido e dar esse lugar para o adversário. Qual área da minha vida? É na minha boca? São dos meus olhos? É minha mente? Qual área da... Identifiquei, vigilância ali. Tem pessoas que têm um problema sério com pornografia, outros, nem tinham. Então não tem como nivelar problema, ou nivelar tendências, não tem como. E essa avaliação, ou autoavaliação, ela é individual. Porque o meu problema Marcos, quanto à necessidade de vigiar, pode não ser a mesma do João, do Paulo, do Pedro. Vamos olhar para os discípulos? Satanás quis ir andar com Pedro. E por que não quis ir andar com Mateus? Com João? Com Tiago? Filipe? Logo com Pedro? Porque Pedro é um discípulo, ou foi um discípulo, com uma natureza,
com probabilidades de dar ocasiões. E não é porque ele queria ser esse cara, não, irmãos. A natureza dele colaborar para isso. Ele era uma pessoa de impulsos. Pedro é o cara que ele faz para depois pensar no que ele fez. Ele não pensa primeiro. Será que posso? Será que devo? Não, será que está certo? Ele não pensa. Ele primeiro faz. Ixi, o que eu fui fazer? Já fez. Ele é essa pessoa. Mas isso é a natureza do Pedro. Então, Pedro, que faz agora... Pedro aqui, tá, irmãos? Pedro aqui, vem para o culto. Pedro aqui, sentado, ó. Fica aí, irmão Pedro. Está aqui sentado. Pedro, hoje, está aqui no culto aprendendo. Eu tenho que vigiar, então, essa área da minha vida, então. Então, Pedro está aprendendo que ele vai ter que sair daqui ligado nisso. Então, assim, identifiquei, sei qual é a área da minha vida, vou colocar vigilância aí. E aí, por que isso, irmãos? Inteligente que somos, e isso aqui é dica, tá, irmãos? Pega aí, tá? Não necessariamente, eu preciso gastar força, energia, de uma forma aleatória. Canaliza a coisa. Seja direcionado na sua busca de oração, no seu propósito, no seu jejum. Eu vou jejuar pela minha vida. Está muito solto, seja específico. Eu vou jejuar por certa área da minha vida, seja específico. Eu vou levantar um propósito por uma libertação da minha vida. Qual? Uma libertação. Não seja específico. Eu vou levantar um propósito por uma libertação tal da minha vida. Seja específico. Então, nós precisamos ter essa manutenção e esse cuidado de vida. Cada um sabe em qual área da vida precisa ter a vigilância. Adão, você vai guardar. Adão não guardou. Porque Adão não guardou, o adversário ocupou e agora faz parte do jardim onde não deveria fazer parte. Não deveria fazer parte. Deus indagou Adão da mesma forma que indagou a serpente e indagou Eva. O que você fez? Primeira pergunta para Adão. Quem te mostrou que você está nu? Pergunta para, ou indagação a Eva, o que você fez? Indagação para a serpente, o que você fizeste? Observe que quando Deus vai tratar com a serpente, está aí no capítulo 3, quando Deus vai tratar com a serpente, trata como serpente. Ela perde a serpente todos os benefícios que outrora tinha como serpente. Perdeu. Então, segundo a Bíblia, ela não andava sobre o ventre se arrastando. Mas isso agora é um ato de punição de Deus sobre ela. Você vai andar sobre o seu ventre se arrastando. Antes. Então, esse animal, ele não era um animal de ficar rastejando. Não, mas agora com punição passa a ser. Deus vai tratar a serpente como serpente. Segura isso aqui, irmão, porque isso aqui é sério, tá? Deus vai tratar a serpente como serpente. Foi punida como serpente. Cadê o diabo? O diabo vem depois. É um outro tratamento. Está dentro do conjunto ali. Vou pôr inimizade e tal em ti, você vai ferir o calcanhar, vai te ferir também e tal. Já é uma questão vindoura, o tratamento com o diabo. Mas com a serpente, porque você fez isso, então, foi punida. A serpente foi punida. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos duas questões aqui, seríssimas. A serpente é um animal que já começa no capítulo 3 a tratando como um animal. E Satanás, segundo Apocalipse 2:9, diz que o dragão, que é a antiga serpente, o sedutor do mundo, a antiga serpente, ele seduz a mulher a esse erro, a mulher leva o fruto para o seu marido, que também erra, enfim, os três são punidos. Só que a serpente é o animal, e como animal é punido. Lembra que eu falei para os irmãos, os fatores da minha natureza que podem colaborar para um descuido? Para abrir uma abertura, uma legalidade, cometer um erro, questões da minha própria natureza? Lembra que eu falei? Então a serpente foi tratada nisso. Por isso que eu devo ter esse cuidado, porque quando Deus se colocar diante de mim, eu vou ser tratado em duas esferas, e aqui eu preciso que você preste muita atenção. Quando Deus vier me tratar, vai me tratar em duas esferas. Qual, pastor Marcos? Segundo Paulo, as minhas duas naturezas. Alguém pode me ajudar? Quais são as duas naturezas que hoje nós temos? A natural e a espiritual. A minha natureza humana, que como de origem, eu venho lá de Maria Aparecida Souza Rodrigues, em memória, minha mãe. E a minha natureza espiritual, quando eu nasci em 1992, no tanque de batistério da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ibis, no Ibis. A minha natureza natural, humana, e a minha natureza espiritual. Se a minha carne, meus impulsos,
impulsos carnais foram instrumento para alimentar, promover aquele mal, como carnal serei tratado. As questões de ordem espiritual que foram vitimadas por conta desse erro também serão tratadas. Mas por quê? Porque o templo, meu corpo, é morada do Espírito. Meu espírito não pode ser vítima desses descuidos por conta da minha carne. Então, tenho que ter cuidado. Se eu não tiver o cuidado de vitimar o meu espírito, logo Deus vai vir me corrigir. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios: aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, Deus vai me tratar. Eu preciso ter esse cuidado. Aí nós temos duas questões sérias que precisamos observar, e eu já quero te voltar lá novamente a 1 Timóteo capítulo 6. E nós vamos aqui observar, e caminhando para o final, sobre dois sérios problemas que envolvem desejo. Nossa carne, desejo, mundo exterior, as questões do mundo exterior que nos envolve, que fica instigando os desejos, aflorando os desejos, a questão carnal, nossa natureza carnal quanto aos seus desejos. Quem achou 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 6? Capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 6 a 11. O que Paulo escreve a Timóteo, evangelista? Primeira Timóteo capítulo 6? Você leu em outro lugar, evangelista? Tá. Então, evangelista, presbítero, você cede para ele então? Então, vai lá, evangelista, você vai ler do verso 6 ao verso 11. Agora, vamos nos atentar para o verso de número 9. Pode seguir. Obrigado, irmão. Tá aí, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 11. Tá? Então, é um cuidado. Paulo é uma palavra pastoral, Timóteo, tá? 1 Timóteo é uma palavra pastoral de Paulo para seu filho na fé, Timóteo, para o jovem pastor Timóteo. É uma palavra pastoral, de orientação, ok? Então, serve para a igreja. Nossa advertência. Devemos ter esse cuidado aí, porque nessa busca muitos caem, conforme escrito, lido pelo evangelista. Muitos caem em quê? Caem em tentação, não é esse, evangelista? Muitos caem em tentação e em laços, muitos caem em tentação, em laços, em armadilha. Então, nós devemos ter esse cuidado. Observemos que não tem nada de revelação. Que o Espírito Santo vai revelar. Vai ter um anjo, vai aparecer, vai descer da terra e vai mostrar. Não tem isso. É uma questão de percepção, de temor a Deus, de nós sermos sensatos quanto às decisões que vamos tomar, de fazer cálculos, ser matemáticos, é isso, não é, Deus está ou não, vejo ou não Deus nisso, entende, irmãos? É uma questão do crente aqui ser racional com o que vai fazer, senão ele acaba entrando em situações de complicação. Verso de número 11, mas tu, homem de Deus. Essa expressão aqui, homem de Deus, é uma questão que muito familiar para a época, muito familiar. O que é um homem de Deus, segundo a Bíblia? Entende-se como homem de Deus, alguém que vivia para Deus. Alguém olhando para essa pessoa, via nela Deus, pela sua forma de viver, sua conduta, sua postura de vida, seu testemunho. Você, homem de Deus, ou seja, você que reflete Deus, você que representa Deus, você, homem de Deus, foge dessas coisas. Irmãos, é para ficar? É para fugir. É para ficar insistindo ali? Não, é para fugir. É para guerrear, não vou entrar na guerra que a vitória é certa. Não, é para fugir. Fugir aqui é se afastar. Não é nem para gastar força, não. Foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, fé, amor e constância à mansidão. Ok? Abra sua Bíblia, caminhando para o final.
Romanos capítulo 6 e outro Romanos capítulo 8. Vamos comparar Romanos capítulo 6 com Romanos capítulo 8. O que Paulo escreve aos Romanos capítulo 6 e o que ele vai falar em Romanos capítulo 8. O que tem a ver Romanos 6 com Romanos 8? Romanos 6, verso 6. Quem pode ler? 6, 6. Aleluia. Irmãos, é a obra perfeita de Cristo. Romanos 6, 6. Obra perfeita. Tá? Obra perfeita. Jesus deu a mim, Marcos, a oportunidade, nele, em Jesus, viver uma nova vida. Todo o problema, irmãos, tem um hino da harpa cristã, deixa eu lembrar aqui, é o 15 da harpa cristã. Ele está certo quanto à escrita. Nós que cantamos às vezes errado, né? Mas a escrita está certa. Consegue lá na parte do coro. Foi na cruz, onde o dia eu vi. Isso aí que está o erro. Não é meus pecados, meu pecado. Cristo não morreu por conta dos meus pecados. Cristo morreu por conta do meu pecado. Cristo morreu me substituindo naquela cruz por conta do meu pecado original em Adão. Então, o pecado original em Adão, Cristo. Meus pecados, após isso, eu tenho que resolver. Com arrependimento, confissão. Vou pedir perdão, vou buscar o perdão de Deus, confessar. Meus pecados, eu que tenho que resolver. Melhor não praticar. Aí João escreve na sua primeira epístola universal. Se pecares, vocês têm um advogado. Porque o pecado, quanto ao crente, é um acidente. Ele não quer pecar, é um acidente. Se acontecer de pecar, vocês têm um advogado do céu, Jesus Cristo, o sangue dele te purifica, nos purifica de todo o pecado. Então, o pecado é um acidente, não é porque eu quero pecar, ok? Então, a questão do pecado em si. Então, Cristo me deu, no seu sacrifício perfeito, a oportunidade, Romanos 6,6, de ter uma nova vida. Agora, Romanos 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso de número 5 até o 9, 5 a 9. Para aí, evangelista, para aí. Os que vivem, presbítero William, novamente lá em Romanos capítulo 6, verso 6. Espera aí. O problema agora que nós temos é não ceder à tentação. É estar vigilante com determinadas áreas da nossa vida. E eu aqui concluo pegando carona com Efésios. Ceder à tentação é dar um espaço para o adversário. A minha carne, minha natureza, ela pode revelar a área da minha vida propensa a uma manifestação, atuação do adversário. Eu preciso fazer uma autoanálise, identificar qual área da minha vida, Satanás, o adversário, a antiga serpente, o arco inimigo de Deus e da igreja, qual área da minha vida o adversário pode querer atuar? Qual área da minha vida? Eu preciso estar atento a isso. Uma vez atento, descobri, já sei, vou vigiar nisso aqui. Vou orar a Deus por isso aqui. Vou clamar o sangue de Jesus por isso aqui. Vou fechar essa brecha aqui. Vou colocar guarda aí. Vou guardar essa área da minha vida para a conservação da nossa vida espiritual em Deus. Por quê? Romanos capítulo 6, Cristo resolveu o problema. O velho homem está resolvido em Jesus. Em Jesus está resolvido o problema da minha velha natureza. Só que em Romanos capítulo 8, lido pelo evangelista Filipe, eu sou uma pessoa que decido viver segundo o Espírito ou com inclinação para os desejos da carne. E se isso acontecer, a inclinação por desejos da carne, aí a carne vai aflorar tudo que de ruim está nela. E aí vem as concupiscências, as cobiças, as avarezas, aí começa a prostituição, uma série de mazelas, começa a aflorar. Aí o homem que outrora era um espiritual, se torna um ser carnal. E carne é tudo que o adversário quer. Irmãos, leão gosta de quê, irmãos? De planta? O leão gosta de carne, irmãos. O leão ama carne. Então Pedro escreve na sua epístola, primeira epístola, capítulo 5, verso 8. Como o leão, ele está buscando a quem possa tragar,
Mas se você está no Espírito, você está livre disso, porque você está vigilante em Jesus. Amém? Palavra de hoje, tentação. A tentação não é pecado, pecado é cedê-la. E nós precisamos estar vigilantes para conservar a nossa vida espiritual em Deus. Pastor Marcos, por que as pessoas andam caindo e caindo estão em algum lugar? Porque não vigiaram. Ceder a alguma situação. Não foram vigilantes, ficaram barganhando com o pecado. Irmãos, não bargueia com o pecado, é pecado, sai fora, repreende logo, sai fora, não negocia, não abra mão, não dá espaço, é pecado, sai fora. Faz aliança com santidade, com Deus, e aí as coisas acontecem e fluem para a glória de Deus, amém?